você vai abraçar a pessoa que está do seu lado e falar assim: olha, fique atento, o Senhor quer falar contigo. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, número 116. Salmo de número 116. Diz assim a palavra de Deus: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Deus, eu me apresento diante de ti para exaltá-lo e bendizê-lo e reconhecer acima de tudo, Pai, nós não somos absolutamente nada se não for a tua graça, se não for a tua misericórdia, se não for a tua unção, acima de tudo, se não for a tua presença pairando no nosso meio aqui, Senhor. Portanto, Pai querido, eu me coloco como canal, Senhor, como porta-voz do céu, para poder transmitir a tua palavra, aquilo que o Senhor tem, ó Deus meu, para falar, para ministrar os nossos corações. Prepara-nos, Deus. Desde já eu quero, em nome de Jesus, repreender toda a oposição neste lugar, todo o céu de bronze, Senhor, ó Deus, tudo aquilo que possa roubar a tua palavra de nós, eu repreendo em nome de Jesus, e nos colocamos, ó Deus, aptos, livres, para poder entender, aceitar, cumprir, colocar em prática a tua palavra, Deus. Seja conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, querido? É importante, amado, quando nós lemos o Salmo de número 116, lá logo no começo, lá no título do Salmo, diz assim, algumas Bíblias e algumas versões diz assim: o amor e gratidão para Deus pela sua salvação. Esse Salmo, esse Salmo ele é tão importante porque a autoria desse Salmo foi dada a Davi, ao rei Davi. Portanto, Davi, num dado momento da sua vida, ele escreveu esse salmo. E como nós podemos perceber, ao lermos o Salmo 116, aqui nós percebemos que o salmista, ele traça uma trajetória muito interessante para chegar num objetivo, num alvo, num foco. Uma trajetória interessante que nós vamos falar sobre isso, que vai levá-lo a um foco. Qual é o foco? Qual é a essência do Salmo 116? A trajetória que o salmista percorre para chegar à essência, ele assim o faz porque ele está objetivando, visando a gratidão e a retribuição a Deus. É exatamente isso. É interessante, querido, que no primeiro momento nós vemos
discorrendo, entendendo um pouco mais sobre a essência desse salmo aqui, a gente percebe o salmista um pouco aflito, o seu coração um tanto angustiado, um tanto sofredor. Parece que Davi, nesse momento aqui, em que ele escreve esse salmo, parecia que ele estava passando, ou tinha acabado de passar, por uma fase difícil na sua vida, uma fase crítica. No versículo 3, amado, ele diz assim: olha, cordéis da morte me cercaram. A fase era tão complicada, tão crítica para o rei Davi, que ele se deparou face a face com a morte, frente a frente com a morte. Cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Ele passou por uma angústia muito grande, uma angústia infernal. Isso dá a entender, queridos, que ele estava sendo assolado até mesmo por espíritos demoníacos. Tamanha era a opressão na vida do rei naquele tempo. O interessante, amado, que aqui, em meio ao sofrimento, em meio à angústia, em meio ao desespero, ele para, reflete e começa a se lembrar de algo muito interessante. Ele começa a se lembrar que Deus havia o salvado tantas vezes, o livrado tantas vezes. E aí ele começa a invocar ao Senhor, e aí ele oferece esse salmo ao Senhor, dizendo: olha, logo no primeiro versículo ele fala assim: olha, amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. No meio da angústia, no meio da perseguição, no meio do sofrimento, da assolação em nível espiritual, ele para, olha para o céu e fala: eu te amo, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem ouvido a minha súplica, a minha oração. Que tremendo isso, que postura, que comportamento do rei nesse momento. E aí ele continua no versículo 8. O versículo 8 diz assim: olha, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. Olha, aquele momento de desespero, ele para, reflete, pensa, olha para o Senhor e diz: eu te louvo porque o Senhor livrou a minha alma da morte. Sabe o que significa isso? Eu estava condenado a viver eternamente afastado de ti, longe de ti, mas o Senhor me livrou. O Senhor livrou a minha alma desta morte, daquilo que me faria a separação do Senhor. Olha que tremendo. E aí ele continua, ainda no versículo 8: os meus olhos o Senhor livrou das lágrimas. Lágrimas aqui era dor, sofrimento, simbolizava aquela dor, aquele sofrimento que ele estava passando. Ele olha para Deus e fala: te louvo porque o Senhor me livrou das lágrimas, me livrou da dor, me livrou do sofrimento. E aí ele continua dizendo assim: e livrou os meus pés da queda, do fracasso. Por isso eu te amo, por isso eu te louvo. Mas o versículo que mais me chama a atenção, o Salmo de número 116, está lá no versículo 12, que ele fala assim, depois de reconhecer a grandeza de Deus, depois de agradecê-lo, ele fala assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor me tem feito? O que darei eu ao Senhor? É possível, querido, que Davi, nesse exato momento, ele não tinha condições de elencar, de enumerar todos os benefícios que ele teria recebido de Deus até aquele exato momento. Mas mesmo assim, ele para, olha para o céu, talvez com uma expressão assim, uma expectativa grande: Senhor, o que eu posso te dar? Que eu te darei por todos os benefícios que o Senhor me fez, que o Senhor me concedeu. E aqui, amados, nós começamos a extrair algumas reflexões e algumas lições importantes desse texto. É impressionante, queridos, o número de pessoas que se dizem cristãs, que buscam a Deus,
mas o buscam somente para receber algo. Principalmente quando estão em momentos de desespero. Em momentos de desespero, opa, peraí, eu sou cristã, eu vou orar, eu vou buscar o Senhor porque Ele vai me livrar. Parece até, eu vi até postado no Facebook esses dias aí, parece até o crente 190, né? Liga para Deus somente em caso de emergência. Não é verdade? Vive a sua vida tranquilo, vai, enquanto está tudo em paz, está beleza, ou está suave na nave, está beleza na represa e tal. Passou por uma aflição, passou por um momento difícil, opa, eu sou cristão, eu vou buscar a Deus, Ele vai me dar uma solução. Busca a Deus somente nesses momentos. Outras pessoas que se dizem cristãs agem como se fosse sanguessuga. O tempo todo só pede, só quer receber, só quer sugar, só quer absorver. O tempo inteiro. É até complicado a gente chegar perto de pessoas assim, porque é capaz de sugar até as nossas forças, sugar a nossa alegria. Você chega alegre, ô abençoado, tá tudo bem? Não, pastor, eu vou falar um negócio pro senhor. Olha, eu estou precisando de umas coisas aqui, eu estou passando por uma necessidade terrível. Ei, meu Deus do céu, pensar assim, cara, você acabou com a minha paz, ó. Mas peraí, vamos lá, vamos reverter essa situação aí. É interessante, queridos, como nós vemos pessoas reclamarem o tempo todo. Pessoal, está tranquilo aí? Mais ou menos. O pessoal, o que aconteceu? Pastor, vou falar um negócio para o senhor. Estou trabalhando aí, mas meu salário está curto, está faltando, estou com dívida no banco aí, então, olha, sei não, a situação está muito crítica, viu? É mesmo? Você quer dizer que das pessoas que, quando você vai conversar com ela vem algumas conversas sobre política, né? Aí falando em política, o governo nosso está só o caos. Ele não tem mais jeito não, o Brasil, nossa, Deus do céu. Que situação! Quantas pessoas só sabem reclamar, reclamam do governo, reclamam do salário, reclamam da sua família, reclamam da esposa, o esposo reclama da esposa, e é o que nós mais vemos por aí. O abençoado reclama da sogra, do sogro, do cunhado, né? Reclama da igreja, reclama do pastor. Esse pastor aí não é o pastor Edu, né? É o pastor Paulão, abençoadão, né? Oh, meu Deus do céu. Se eu soubesse que não era o pastor Edu hoje, eu ia visitar um outro ministério aí, sei lá. As pessoas vivem reclamando o tempo todo. Uma postura totalmente diferente dessa que nós vemos aqui, destacada no texto que Davi escreveu. Então vamos lá. Sabe qual é a consequência disso? Do crente 9-0, do crente sanguessuga, do crente reclamão. A consequência disso, querido, é que essas pessoas estão tão cegas, que não conseguem enxergar o que Deus já fez por ela. Não conseguem enxergar o que Deus já fez em seu favor. Glória a Deus. Sabe, as pessoas acabam contraindo, sabe, uma amnésia espiritual, que não consegue se lembrar dos momentos em que Deus a livrou da morte, a livrou de vexames financeiros, a livrou de enfermidades. Estão com amnésia espiritual, de tanto reclamar, de tanto querer só receber, não consegue, querido, sequer trazer à memória aquilo que Deus já fez em seu favor, mesmo estando ela reclamando, murmurando o tempo todo, não consegue se lembrar. As pessoas não conseguem se lembrar das portas que Deus já abriu na sua vida, dos milagres que já recebeu da parte de Deus, sabe? Estão assim, não sei, contagiadas com essa amnésia espiritual.
de tão cegas, não conseguem sequer ter um coração de gratidão, e muito menos de retribuição. Não conseguem olhar para Deus e agradecer pelos benefícios que Ele já fez. Não conseguem dizer para o Senhor: olha, eu preciso fazer algo para o Senhor, porque os benefícios que o Senhor me fez são muitos, são tantos. Porque as pessoas não conseguem se comportar desse jeito, porque não conseguem enxergar ou se lembrar do que Deus já fez por ela. A postura do salmista aqui, amados, a postura de Davi, nos traz duas lições valiosíssimas para o nosso cotidiano cristão. Valiosíssimas. Primeira lição: muito embora a Bíblia nos ensina a pedir, lá em Lucas no capítulo 11, versículo 9 e 10, a Bíblia diz assim: ó, eu vos digo, disse Jesus, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. O Senhor nos orienta a pedir, sim, embora a Bíblia nos ensina a pedir com sabedoria, nós também precisamos tomar uma postura de gratidão a Deus. Gratidão pelos benefícios que Ele já nos concedeu, gratidão pelos benefícios que Ele já nos deu. Não basta pedir, querido, apenas. Nós temos que ter um coração grato a Deus. Talvez seja por isso, amados, que nós vemos muitas pessoas que já frequentam determinadas igrejas há tanto tempo, anos e anos e anos, e não saem do lugar, não crescem, não avançam. Por quê? Porque não deixaram de ter uma postura de gratidão ao Senhor, deixaram de ser grato a Deus pelos benefícios que Ele já fez. Querem mais, mas não conseguem receber mais, porque não conseguem agradecer o que já recebeu. O Senhor quer romper com isso na igreja. Chegou a hora de avançarmos, amados. Chegou a hora de crescermos, querido. Chegou a hora de mostrar para Satanás que ele não tem mais domínio sobre a nossa vida e fazermos mesquinhar no nível espiritual. Chegou a hora de rompermos, queridos, e termos um amadurecimento espiritual, e chegarmos perto do Senhor e dizer: olha, eu estou pronto, pode derramar a bênção que o Senhor quiser, que eu saberei administrar e já saberei agradecê-lo. Chegou a hora de nós preparar a nossa vida para o que o Senhor tem a fazer com ela. E segunda lição, querido, não basta que queremos só receber, nós temos também que ter uma postura de doar. Alguns anos atrás eu ouvi de um pastor amigo meu algo muito interessante. Ele dizia assim, olha, ensinando a igreja, ele dizia assim: na minha juventude eu gravei aquele momento, gravei aquele ensinamento. Ele dizia assim: olha, igreja do Senhor, nós temos que aprender a dar. E dar, igreja, não é apenas um verbo de ação que exprime o doar, que tem que dar a entender o doar, o se doar. Dar vai muito mais além do que você doar. Dar, no meu modo de entender, segundo o pastor, é uma sigla, D-A-R, que significa o dom de adquirir riquezas. E assim o salmista, ele se comporta nesse texto. No versículo 12: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem me feito? Então dar, amados, significa que eu vou doar, e esse gesto vai me trazer por consequência a aquisição de riquezas. E quando eu falo das riquezas, querido, eu não estou me referindo apenas na área financeira, embora também está relacionado. Também posso adquirir na área financeira, mas eu estou me referindo a uma riqueza que vai muito mais além. Que riqueza é essa? Riqueza, querido, capaz de nos dar paz, alegria, capaz de nos fazer erguer a nossa cabeça, deitar a nossa cabeça no travesseiro de forma tranquila.
Então, amados, dois comportamentos que nós precisamos aprender através do Salmo 116. Primeiro, uma postura de gratidão. Segundo, eu preciso aprender a doar no reino de Deus. Eu preciso aprender a doar. Eu preciso aprender a dar. Porque quando eu faço isso, consequentemente, eu atraio riquezas do céu para a minha vida. Então você pode me perguntar assim: mas pastor, o que eu devo dar? Qual é a definição do dar que o salmista estava extraindo aqui nesse contexto, que ele estava dizendo aqui nesse contexto? Qual é a definição que o salmista estava aqui se referindo nesse contexto, desse verbo dar? Então no versículo 13, ele dá algumas dicas aqui. Ele começa aqui no versículo 13, na parte A do Salmo 116. Ele diz assim, primeira dica que ele nos dá: tomarei o cálice da salvação. Primeira dica: vocês querem saber o que você deve dar? Aí ele fala: tomarei o cálice da salvação. O que significa tomar o cálice da salvação, pastor? Significa entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Isso é tomar o cálice da salvação. É falar para o Senhor: olha, eu estou dando em primeiro lugar a minha vida para o Senhor, porque Ele pede isso. Quer ver? Provérbios capítulo 23, versículo 26. Provérbios 23, versículo 26. Olha o que o Senhor nos diz: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Dá-me, filho meu, o seu coração. É o Senhor pedindo para nós: dá-me o seu coração. Então, a primeira coisa que eu preciso saber, entender, e eu entendo quando o salmista fala em tomar o cálice da salvação, é entregar a vida, é doar ao Senhor o meu coração. E quando eu dou o meu coração, querido, eu estou doando ao Senhor a minha vida em todas as suas áreas. Eu não estou só doando a minha saúde, por exemplo, ao Senhor, como se eu estivesse dizendo assim: Senhor, é o seguinte, tudo bem, eu quero entregar a Ti a minha vida, o Senhor toma conta da minha saúde, eu entrego a Ti a minha saúde, mas das minhas finanças cuido eu, viu? Do meu dinheiro cuido eu, pode ficar tranquilo aí. Não, preciso doar, inclusive as minhas finanças, para o Senhor. Ei, pastor, agora você entrou num tema muito polêmico. Quer dizer que o Senhor está pedindo para que eu traga aqui meu salário, minha renda? Não, queridos, com sabedoria, com entendimento. Calma aí, você ouviu aqui, né, a palavra de oferta. A pastora Daída foi muito sábia quando falou. É muito com liberalidade, não é forçoso, não é coercitivamente, mas é com liberalidade, com voluntariedade. Mas você precisa entender o que é isso para você doar das suas finanças também. Continue conosco que você vai aprender, se você não aprendeu ainda. Doar a sua vida, querido, é doar tudo aquilo que rodeia, tudo aquilo que te rodeia, a sua área financeira, a sua área sentimental, a sua área profissional, a sua área intelectual. Doe ao Senhor o seu amor, doe ao Senhor. É por isso que Jesus fala, ensinando os discípulos: olha, ame ao Senhor seu Deus, amarás o Senhor seu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Isso é você entregar o coração ao Senhor, isso é entregar a sua vida ao Senhor. Doe, você vai ver as consequências desse doar. Segunda dica que o salmista ele dá aqui está no versículo 13 mesmo, na parte B, diz assim: invocarei o nome do Senhor. Então eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O que é invocar o nome do Senhor? Deus ele se sente honrado, queridos, quando nós buscamos a Ele, quando nós buscamos a face do Senhor. Aquilo que nós fazemos aqui no começo do culto, nós estamos buscando ao Senhor, reconhecendo a majestade de Deus, a grandeza do Senhor. Não é verdade? Muitas pessoas gostam de chegar no culto somente para ouvir a palavra, mas chegue antes, chegue no
início, 7 horas da noite, nós estamos aqui com as mãos dadas e invocando o nome do Senhor, reconhecendo a grandeza, reconhecendo a majestade, reconhecendo a sua glória. Deus, ele se sente bem quando nós reconhecemos que Ele é Deus na nossa vida, e o exaltamos, e o bendizemos, e o glorificamos. Sabe, amados, quando nós aprendemos a fazer isso traz paz para o nosso coração. Quando nós aprendemos, querido, o gesto de adorar ao Senhor, o que é adoração, nós vamos ainda um dia fazer um estudo sobre adoração aqui na igreja. Quando você adora o Senhor, queridos, nós estamos interferindo na atmosfera espiritual. E quando nós o adoramos, Ele trabalha em nosso favor. Ele já está te livrando da morte, Ele está te livrando dos acidentes, Ele está te livrando, sei lá, das coisas ruins que porventura você poderia passar. Adorando ao Senhor, você tem paz, você se sente alegre, você chora, você canta, você sorri. Aprendamos a adorar ao Senhor. Então, invocar ao Senhor também é uma dica de doação para o reino de Deus, porque isso é a característica do Pai, né? Quando o adoramos, é como se estivéssemos traçando um diálogo entre o Filho e o Pai. Pai e Filho. Coisa linda isso, maravilhoso. A terceira dica que o salmista nos dá aqui no versículo 14: pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Esse versículo fala de compromisso. Pagarei meu voto está atrelado, está relacionado a compromisso. Eu preciso me comprometer com o reino de Deus, eu preciso ser comprometido. É uma outra forma de eu doar, é me comprometer, é ser um cristão comprometido com o reino de Deus. E aqui, queridos, há várias maneiras de eu me comprometer com o reino de Deus. Uma das maneiras que aprendemos é aquele compromisso que você tem com os ministérios, por exemplo. Nós temos aqui na igreja ministério de casais, ministério de jovens, adolescentes, teens aí, nós temos o ministério infantil. Quantas pessoas têm talentos para ensinar crianças e não querem doar o seu talento, não querem doar a sua potencialização, não querem doar a sua capacidade de ensinar, de testemunhar, vocês não querem doar. Quantas pessoas nós poderíamos aqui ter uma explosão no reino de Deus neste lugar? Nós poderíamos aqui conquistar essa cidade se tivéssemos pessoas doadoras. Amém? Estão entendendo até aqui? Esteja envolvido com a obra de Deus. Doe das suas finanças com entendimento. Comprometa-se em participar dos grupos familiares. Esse ano nós já abrimos mais três grupos familiares, mais 2 grupos familiares novos aí. Veja qual é o grupo familiar que está mais próximo da sua casa. Comprometa-se com isso. É uma forma de você estar doando no reino de Deus. Você está compartilhando. Quando você vai a um grupo familiar, querido, Deus daí te dá a oportunidade para você compartilhar as suas experiências. E quando nós compartilhamos experiências recebidas da parte de Deus, pode ter certeza que vidas estão sendo alcançadas. Você tem condições, amado, de tirar uma vida do fundo do poço, simplesmente porque você compartilhou a experiência. Doe do seu tempo, doe da sua competência, doe do seu talento. No versículo 17, mais uma dica, a quarta dica que o salmista nos dá: e oferecer-te-ei, Senhor, sacrifício de louvor, e invocarei o nome do Senhor. Existe aqui uma grande diferença, amados, entre cantar e louvar. Nós sabemos que louvar, está aqui os músicos podem falar melhor do que eu, tem maior entendimento no assunto. Louvar é adorar a Deus através de cânticos e também através da sua vida. Adorar ao Senhor, é o que eu já falei aqui, é você doar ao Senhor a honra que Ele merece. E aí, quando a palavra de Deus fala
sacrifício de louvor, amados. Está falando aqui de algo que não é fácil, de algo que é extremamente difícil. Não é fácil, não. Doar, oferecer sacrifício de louvor, está relacionado à renúncia, está relacionado à abstinência, porque senão não seria sacrifício. Não é à toa que lá em Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus fala assim: olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, então siga-me. É renúncia. Às vezes você vai ter que renunciar a algumas coisas. O que eu vou ter que renunciar, pastor? Olha para a sua vida. Olha. O que está impedindo você de doar o seu tempo? O que está impedindo você de doar algo para o reino de Deus? Olha. Renuncie. Jesus ele ensina assim: quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, então venha, siga-me. A melhor escolha que fazemos é a escolha da renúncia para seguir a Cristo Jesus, porque o final é um final de glória, é um final de majestade, queridos. Para finalizar, no versículo 9, a última dica que ele dá, ele fala assim: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. O que significa? Esse versículo está relacionado a temor, a santidade. Andarei perante a face do Senhor. Para andarmos perante a face do Senhor, querido, nós temos que estar aptos a isso. Estar aptos a andar perante a face do Senhor é você entender o que é santidade, como andar em santidade na presença de Deus, é ter temor no seu coração. E santidade, nós já falamos aqui, querido, nada mais é do que você estar separado desse mundo. Lá fora, querido, nós temos tanta, agora principalmente, se você liga a sua televisão aí nos programas dos últimos dias aí, nós vamos ver cada coisa que vão contaminar a nossa mente, vão contaminar o nosso coração, vão obstruir o nosso cérebro, vão impedir com que o canal espiritual nosso esteja aberto, podem obstruir. Olha, as coisas que nós vemos por aí é capaz de obstruir o canal espiritual nosso com Deus. Então, amados, em nome de Jesus, tome cuidado com o que você vê. Ô pastor, então o senhor está proibindo de assistir televisão? Não, porque se eu pudesse eu faria. Não, eu tenho televisão em casa também. Mas cuidado com o que você vê. Cuidado com o que você vê, porque você pode interferir na sua santidade. Seja separado, queridos. A Bíblia fala: sede santo, o Senhor falando, sede santo como eu, o Senhor seu Deus, sou santo. O que significa ser separado? Como os objetos, os utensílios do templo eram santificados, eles eram separados para servir um propósito, para servir o templo, para servir o tabernáculo. Os sacerdotes eram separados, eram santificados para um propósito. E nós somos santificados para um propósito. Qual é? Alegre o coração do seu Pai, e você vai experimentar das suas dádivas, dos seus benefícios. Amém? Então ele fala assim: olha, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. É aqui, amados. Aqui aonde, pastor? Na igreja? Que eu preciso ser santo? É aqui. Mas só aqui? Não. Demonstre santidade onde você andar, no seu relacionamento, no seu trabalho, na faculdade, na escola, com seus familiares, no seu ambiente social, no relacionamento social, não sei. Demonstre santidade por onde você andar, na terra dos viventes. É isso que o salmista está falando. Qualquer lugar nessa terra é lugar para eu demonstrar santidade, para demonstrar para esse mundo que eu não pertenço a ele, para demonstrar para esse mundo que eu sou separado para o meu reino. Qualquer lugar, amados, faça isso. Isso é doar, isso é dar, e você vai atrair grandes riquezas para a sua vida. Então você pode
está passando por situações difíceis, você pode até parar e pensar assim: Senhor, mas pastor, olha, realmente eu tenho passado por muitas dificuldades. E como o salmista ali falou, no momento que ele estava angustiado, triste, amargurado, ele invocou o Senhor o ouviu, o Senhor o atendeu. E de repente você pode pensar assim: olha, pastor, eu realmente tenho passado por muitas complicações, muitas aflições, muitas angústias, muitas decepções na minha vida. E parece que a virada do ano ainda não surtiu muito efeito. Não surtiu muito efeito. 2013 eu passei uma situação muito complicada, muito difícil. E eu estava na expectativa de que em 2014 seria diferente. Mas 19 dias já se passaram do ano de 2014 e nada mudou. Nada mudou ao meu redor, está tudo a mesma coisa, as coisas parecem até que estão piorando. Ei, deixa eu falar um negócio para você. Preste bem atenção nisso que eu vou te falar. O ano pode mudar, os dias podem mudar, as horas podem mudar, mas nós só vamos adquirir mudança se nós resolvermos mudar. Você já ouviu isso aqui nesse lugar? Sim ou não? Eu não posso, querido, e não vou conseguir ver mudanças no mundo exterior se eu não começar a mudança aqui dentro. Eu tenho que mudar a minha postura, eu tenho que mudar o meu foco de visão, eu tenho que parar de ser reclamão, murmurão, eu tenho que parar de murmurar, eu tenho que parar de reclamar, eu tenho que parar de procurar a Deus somente em caso de emergência, eu tenho que parar com isso. Eu tenho que começar a ter uma postura de gratidão. Ah, pastor, eu estou passando por luta, eu tenho que agradecer. Você agradeça, querido. Agradeça pelo momento, eu tenho dificuldade, porque de uma forma ou de outra você vai crescer e amadurecer nesse tempo. E você vai ver que a vitória é certa. E quando você chegar lá, você vai olhar para trás e dizer: nossa, Deus do céu, eu estava remoendo por causa dessa situação. Eu vou contar aqui para encerrar um fato que ocorreu comigo no começo do meu casamento. Em 1994, ou melhor dizendo, me casei no dia 15 de julho de 1995. E nós fomos, eu e minha esposa, morar na cidade de Pirassununga, aqui no interior de São Paulo. Na época eu tinha um ano de formação militar, estava trabalhando lá. E eu era muito novo, eu tinha 19 anos de idade. A minha esposa, 16 anos de idade, olha só. Éramos duas crianças, até brinco, éramos duas crianças brincando de fazer criança. Nasceu Israel, está aí essa turma toda. Ainda bem que Deus foi misericordioso comigo, que parou a fábrica por aí, porque eu falei: Senhor, eu não quero povoar a terra sozinho. E por sermos tão novos, tão inexperientes, nós nos afundamos em dívidas e dívidas e dívidas, num lugar longe. Não tínhamos pessoas que pudessem nos orientar o que fazer, estávamos desorientados. E ali nós nos afundamos em dívida. Era dívida do casamento, dívida do aluguel da casa, dívida da compra dos móveis. Meu Deus, para onde vai parar meu dinheiro? Quanto mais tanta dívida, Jesus. E aquilo foi se agravando, a ponto de que nós, pela inexperiência que tínhamos ali, chegamos a um ponto de termos condições apenas de comprar feijão e macarrão em casa. Faltava dinheiro para comprar alimento. Minha esposa já estava grávida do abençoado que estava tocando aqui bateria, isso já faz uns 18 anos atrás. Ela estava grávida desse abençoado aí, hoje já está aí, louvando, adorando o Senhor junto com a gente. E nós passamos por um sufoco naquele tempo. A nossa geladeira estava funcionando bonitinho, e estava ali o feijão na geladeira, abençoado, porque no dia seguinte a gente ia comer aquele feijão com macarrão que estava no armário. Então no armário macarrão, na geladeira feijão. E para piorar a situação, a geladeira pifou. O feijão que estava na geladeira azedou. Como diz aí, azedou o carne.
Azedou, cara. E o que sobrou? Macarrão, porque não azeda, né? Sobrou macarrão. E aí era macarrão no café, no almoço, na janta. Foi difícil. Tempo difícil. Minha esposa grávida, ela olhou para mim e falou assim: olha, o quanto isso, queridos, para a honra e glória do nosso Deus, que sabe e faz todas as coisas ao nosso favor, mesmo quando nós somos tão inexperientes. E ela olhou para mim e falou: Paulo, olha, eu vou falar um negócio, Paulo, você está difícil. Está difícil. Está difícil, porque olha, lá em casa, eu com o papai e mamãe, pelo menos nós tínhamos um franguinho lá, passarinho para comer no final de semana, aqui só macarrão. E aquilo doeu no meu coração. Eu olhei para ela e falei assim: amor, a gente precisa mudar um pouco a nossa postura. Está difícil, eu sei, nós erramos, nos afundamos nas dívidas porque erramos. Eu confesso que eu errei, mas vamos mudar a nossa postura. De hoje em diante, querido, o macarrão que nós temos vai nos alimentar com todas as vitaminas A, B, C, D e E. Vem cá, chamei minha esposa no quarto, e aquele barrigão já estava com 8 meses de gestação. 8 meses, a pessoa estava para nascer já. E nós dobramos nosso joelho ali, ela com muita dificuldade, joelhou junto comigo na beira da cama, e oramos juntos. E eu falei assim: Senhor, nós nos afundamos em dívidas. Abri meu coração para Deus. Nos afundamos em dívidas aqui, talvez pela nossa inexperiência, talvez pela nossa condição imatura. Mas Deus, eu peço perdão, Senhor, porque nós tínhamos mistura, mas não temos mais. Mas eu não quero mais ter um coração de um murmurador, não, Senhor. Eu quero ter um coração grato a Ti pelos benefícios que o Senhor já me concedeu, porque eu estou vivo, porque eu posso trabalhar, porque mesmo assim dá esperança na minha vida, tenho uma minha renda, eu vou recuperar tudo isso. Nós vamos passar por essa fase difícil, nós vamos conseguir vencer essa fase difícil. E eu quero, Senhor amado, te agradecer, porque eu tinha feijão na geladeira, o feijão estragou. Eu quero te agradecer porque a geladeira pifou. Eu quero te agradecer a Deus porque eu só tenho macarrão, e mesmo com esse macarrão, todas as vitaminas, todos os nutrientes necessários, eles virão a nós, e essa criança vai nascer com saúde para a honra e glória do Teu nome. Agradecemos, choramos na presença de Deus, mudamos a nossa postura, falamos: a partir de agora nós não vamos reclamar, vamos adorar o Senhor, vamos glorificar o Senhor, e vamos perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos? O que o Senhor quer que nós venhamos aprender com isso? Quando terminamos de orar, querido, levantamos e fomos para a cozinha comer macarrão. Demos graças ao Senhor mais uma vez e comemos o macarrão, fomos dormir. No dia seguinte foi tão interessante. A geladeira que foi agora, eu não tinha dinheiro para consertar, abençoar a geladeira. Mas eu fui lá e procurei nos documentos e consegui achar o certificado de garantia da geladeira. Vencia naquele dia. Falei: não é possível. Eu fui lá, mandei arrumar a geladeira, não me cobraram nada. Olha, você deu sorte, rapaz, o último dia da garantia, hein? Olha, se você demora mais um dia, você teria que pagar o conserto da geladeira. Olha, não pagamos nada, consertaram a geladeira de graça. Não demorou muito, querido, Deus começou a retribuir-nos, porque nós tínhamos um coração grato. Nós conseguimos ter um mantimento na geladeira, que é mais interessante. Naquela época nós andávamos a pé, porque não tinha dinheiro para comprar carro. O Senhor nos deu um carro pequeno, tranquilo, mas nos deu algo que estava na nossa garagem para nos locomover para a igreja e voltar. Em pouco tempo o Senhor, Ele derramou os pães de bênção na minha vida. Sabe por quê? Porque ali naquele momento nós mudamos a postura de murmurador para gratidão. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem nos feito? O que nós daremos ao Senhor? Primeiro, dê um coração grato, mesmo pelas dificuldades que você está passando. Segundo, doe, e você vai adquirir riqueza do Senhor. Eu não adorei ao Senhor com o objetivo de ter os meus problemas solucionados,
mas eu adorei o Senhor porque eu queria deixar uma vida de murmuração de lado. Consequentemente, eu não tinha intenção alguma de receber algo em troca de Deus. Não tinha intenção alguma. Deus sabia, Deus viu o nosso coração naquele momento. Consequentemente, Deus abriu a janela do céu, as comportas dos céus, derramou riquezas e bênçãos sobre a nossa vida naquele dia, naquele período. E é isso que precisamos fazer, queridos. Está difícil, amados. Mude a sua postura. E você vai ver o que te espera para 2014. E você vai ver o caminho de glória que você vai trilhar em 2014. Amém? Coloque-se em pé, em nome de Jesus. Você vai experimentar, quando mudar de postura, as riquezas do Senhor, que trarão amor, paz, alegria, conquistas e vitórias em Cristo Jesus. Amém. Feche os seus olhos nesse momento. Às vezes, querido, nós não conseguimos essa mudança por nós mesmos. Temos que pedir forças ao Senhor. Eu queria que nesse momento a igreja pudesse fechar seus olhos, abrindo os obreiros, por favor, fiquem aí atentos. E eu queria chamar aqui na frente as pessoas que têm passado por dificuldades